A prece, Verdade. beleza. Faça a prece. A prece. Então, nos concentrando, não é, nesse momento, rogando ao Pai que nos ilumine, nos proteja, sempre buscando dar o nosso melhor para todos, que depende de nós. Abençoa, Senhor, os nossos lares, nos dê a sabedoria no momento de nossas decisões. Nos acalma e acalenta os nossos corações para o momento que estamos atravessando. Precisamos ter a paciência, a indulgência, a tolerância para com todos nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Consola também esses nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, sentindo a falta de seus familiares, sem a visita, sem o acolhimento dos parentes e amigos proibidos de visitá-lo. Nos acalme, Senhor, e nos dê a sua paz. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Nós estamos encerrando o capítulo 7 do Livro dos Médios. Foram feitos dois encontros com Roberto Sabadini sobre bicorporeidade. E agora, a transfiguração são 3 itens do 122 ao 124. E no último, Kardec faz apenas uma síntese do que ele chama de agênere, já que ele tinha estudado agênere, que significa não gerado, né? Não criado. São as aparições. Você vai ler a 120, não é? É o 122, que ele analisa 3 parágrafos a transfiguração, né? Então ele vai trabalhar isso em outras obras, no livro, no Evangelho, e ele vai pegar o exemplo de Jesus, é o exemplo que a humanidade conhece. Eu vou destacar aqui só um trecho, não vou ler a Bíblia, mas é aquele trecho bastante conhecido, para a gente abrir aqui. O que é transfiguração, né? É a mudança do aspecto de um corpo vivo. Está na abertura do parágrafo aí do item 122. Se for no dicionário, vai dar o mesmo. Então, boa noite, Antônia. Transfiguração é a mudança do aspecto de uma face, mudança do aspecto de um corpo vivo. Então, o mais conhecido, que está aí nos 3 evangelistas, com exceção de João, onde Jesus chama Simão, que é Pedro, né? Chama João e o seu irmão Filipe e sobe o Monte Tabor. Ao subir o Monte Tabor, os 9 apóstolos estão lá embaixo, junto com a multidão. Ele sobe e chega lá, ele promove uma reunião mediúnica. Se vocês pegarem a Bíblia, vocês vão ver que a base de qualquer reunião mediúnica, pegando com os 3 evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus, Jesus lança as bases daquilo que o centro espírita faz. Só o centro espírita faz. Porque é uma reunião mediúnica espírita. Então eu não vou entrar em detalhes porque não é o tema, mas estou indicando a vocês por que ele chamou 3. Então Emmanuel vai trabalhar aqui caminho, verdade e vida. Nem todos, porque, vou ler só um trecho da mensagem de Emmanuel falando sobre isso. Nem todos estão preparados para participar de um conclave mediúnico. Então Emmanuel deixa claro. Por que não convocou os demais companheiros, os outros 9 apóstolos? Emmanuel coloca, livro Caminho, Verdade e Vida. Então, porque nem todos estavam preparados. E ele diz o que cada núcleo de atividade espiritualizante, cada centro espírita, para reduzir para o nosso, deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais e também coletivos. Ou seja, o que é que ele deixa a base? É servir
e educar. Ele vai enterrar a mensagem, não vou ler, é longa, que ele vai dizer que todo trabalhador, intenção só não basta para frequentar a mediúnica. Ele tem que aprender e servir para estabelecer nele uma ficha de trabalho. E se junta eu, Itamar, Barreto, Dalva, Maria Antônia, forma um núcleo, uma casa espírita. A gente vai trabalhando, aprendendo e servindo, e a casa como um todo cria o que ele chama de tríade: harmonia, esforço e afinidade. E afinidade. Isso é preparar-se para entrar em contato com os espíritos superiores. Então, não se dá para, como ele vai dizer na mensagem aqui, arrombar a porta do centro para frequentar a mediúnica. Ou seja, entrar pela janela. O título da mensagem para vocês lerem depois é Nem Todos. O problema é que muita gente quer, mas não quer se preparar. Mas aí já é outra história. Então, por que Kardec, no Evangelho, na Obra das Apóstolos, trabalha isso? Boa noite, Vânia. Está estudando Transfiguração, item 122, do capítulo 7, do Livro dos Médiuns. Então, quando Jesus sobe ao monte, os apóstolos ficam meio sonolentos. Eles não estavam dormindo, porque depois eles acordaram logo, eles estavam doando ectoplasma. Mas Jesus, antes disso, se transfigura. Lucas vai dizer, o aspecto da face do mestre se modificou. Nem o maior lavandeiro, nem a maior lavadeira, como a gente chama, na Bíblia está lavandeiro, poderia embranquecer uma roupa com aquela alvura, digamos assim, que Jesus se apareceu. Embora o rosto dele, Lucas vai dizer, se modificou. Então ele se transfigurou, ou seja, mudou o aspecto da sua face. E depois, quando os apóstolos cochilam, e depois despertam para extrair o fluido, aparecem dois agêneres, que vai estar no 122, e Kardec só faz uma citação. Agêneres é não criado. Ô Itamar, agora que Jailson está ligando, fala sério. Era de 7h30, então, eu vou dizer ele aqui, peraí, rapidinho. Vou dizer que ele está atrasado. Peraí. Jailson, nós já iniciamos agora o estudo do Livro dos Médiuns, Transfiguração. Então, se materializa Moisés e Elias, agênere, não gerado, não nascido de mulher, porque eram espíritos, eram desencarnados. Então, mas primeiro houve uma transfiguração, onde nós vamos nos focar, já que Kardec não esmiuça, já estudamos sobre isso, sobre a materialização, como é comumente chamado. Então vamos entender como se dá a transfiguração. Então Kardec vai abordar, eu tive que me amparar da Revista Espírita para entender os mecanismos, né? Então peço a vocês que não vão ler aqui, o livro aqui é de 1861, mas o fenômeno que levou a Kardec colocar aqui ocorreu em 1857. Na Revista Espírita de 1859, Kardec colocou, depois de avaliar quase 58, um ano, junto com os espíritos, como se dá a transfiguração. A pessoa mudar o aspecto da face, os aspectos corporais, aumentar o peso do corpo, diminuir o peso do corpo. O corpo desaparece ou o corpo fica envolvido por uma espécie de nuvem? Que nuvem é essa? Então Kardec esmiuça tudo isso aí. Oh meu Deus, já está perdido, cara. Peraí, mandando, ligando aqui direto. Você manda várias vezes coisa e a pessoa não... Peraí. Deixa eu mandar mais uma vez o link. Para ele aqui, peraí. Peço desculpas aí. Está ligando aqui toda hora. Então vamos lá. Ele abre citando esse exemplo dessa carta que ele recebeu e foi estudada, perguntada ao Espírito São Luís, que está na Revista Espírita de 1859, revista de março,
de 1859, que são os mecanismos da transfiguração. Primeiro, toda transfiguração, eu não estou lendo, mas pode ler aí, está como chave, elemento-chave, o perispírito. O perispírito, o corpo espiritual do espírito, é a chave para a gente entender o fenômeno de bicorporeidade, que foi estudado com 2 aulas com Roberto Sabadini, e para entender o fenômeno da transfiguração. Como é que Jesus mudou a face? O apóstolo Lucas fala, eu olhei, a face do mestre se modificou, mudou o aspecto e suas roupas se tornaram alvinitentes, que nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Então ele mudou e depois se materializam os dois. É um fenômeno de agênese que a gente não vai abordar aqui. Então como se dá? O mestre por 2 tipos, segundo o Livro dos Médiuns, segundo a Revista Espírita, que são 3 páginas só para estudar isso. Kardec sintetizou aqui. A vontade do espírito é a resposta dos espíritos. Ele não diz que é do desencarnado só. Então Jesus, por vontade dele, porque Maria Antônia, eu e Jesus somos semelhantes, espíritos. Tudo que existe no universo é Deus, espírito e matéria. Acabou. Então, se a gente for morar, Maria Antônia, em um planeta que a forma for diferente dessa, mas tenha certeza que na essência você é um espírito. Você vai morar em outra galáxia. Né? Você foi criada por Deus, e em essência você é um espírito. O planeta todo foi em água. A gente vai ter que ter guerras para respirar. Então a nossa forma física é diferente da forma da Terra. Mas em essência é espírito. Né? Se lá os seres humanos viverem embaixo da água. Então tudo que existe, Deus, espírito e matéria. Então qual o corpo do espírito? O perispírito. Peri é em torno do espírito. Então Jesus com a sua vontade, que ninguém na Terra a ele se compara, é óbvio, ele se transfigura, ele manipula os fluidos do seu perispírito, que ele é um espírito crístico e puro, e amplia e se irradia. Que tem alguém aí que tem um telefone de Jailson? Itamar? Você pode ligar alguém para ele? Ele insiste ainda em chamar, já passei várias vezes. Peraí, deixa. Eu vou sair e volto. Peraí, tu não sai não. Deixa que eu vou botar no viva voz, para ele pagar o mico no meio de todo mundo. Não faço não. Ele vai pagar aqui, que ele não aprende. Toda hora ligando pro grupo para fazer a radiação. Oh, meu Deus. Ele nem atender ele tá, que ele tá ligando. Vou botar aqui, peraí. Oi, aqui, ó. Olha Jailson aqui, ó. Ele quer fazer sozinho. Tá vendo? Ele não quer fazer em grupo, não. Eu tô mandando para ele que o estudo é 19h30. E agora, 20 horas, é o estudo de transfiguração. Mas ele quer fazer ele Ivan sozinho, os dois. Eu mandei, é 19h30. 19h30. Eu liguei, disseram que não era hoje, não. Eu falei que Ferreira disse que não era hoje da manhã, rapaz. Vamos continuar. Então, deixa eu sair aqui. Valeu, eu vou sair. Essa transfiguração ocorrida com Cristo, um espírito pode fazer, aí Kardec vai analisar, é muito raro. Ou seja, o encarnado, vamos botar aqui, o encarnado, o médium, que tenha fluidos ectoplasma suficiente para isso. Aí eu digo assim, eu vou transfigurar-me. Vou mudar minha aparência para a Dalva, para a Teresa, para a Maria Antônia que está me vendo. Eu não tenho essa condição. Por isso Kardec vai colocar que o fenômeno é raro. Há fenômenos comuns, fenômenos raros e fenômenos excepcionais. Esse não é excepcional, mas é raro. A gente vai ver isso quando chegar no quadro sintético do Livro dos Médiuns. Kardec elenca isso. Então, mas é um fenômeno raro. Um encarnado diz assim, eu vou mudar o meu rosto, a vontade dele. O que é mais comum? É a vontade do espírito desencarnado atuar sobre o médium e mudar o seu aspecto. Aí já entramos totalmente no estudo que Kardec, eu não vou ler, repito, porque eu já li bastante sobre isso, bastante,
mas vocês podem continuar lendo, eu estou fazendo uma síntese. O tema é bem profundo, né? Se eu ler vai ficar enfadonho. Chega um desencarnado atrás de mim, né? Atrás de mim. Olha ele aí. Ah, Tereza, tem milho aí, Tereza? Milho, palmatória? Depois você bota. Atrasado. Então, chega um desencarnado a mim e quer que Dalva, o espírito que venha, digamos assim, um parente querido de Dalva que desencarnou. Vou dar o evangelho aqui rapidinho. O parente que desencarnou. Deixa eu desativar o som. Então, ele quer se tornar patente a presença dele para que Dalva tenha certeza de que ele é o parente querido. Dalva. Vamos trazer um exemplo que está no livro As Vidas de Chico Xavier. Chico Xavier está sentado na praça. Chega uma mulher fumando bastante e senta no banco que ele está. Primeiro conselho, viu, Itamar? Nunca sente com um médico como Chico Xavier. Ela sentou na praça, fumando um cigarro atrás do outro. Chico nunca viu. Não sei o que ele estava fazendo, né? Na praça, lá em Minas. E ela fumando. Depois ela vai narrar para os biógrafos, né? Ela estava pensando em desquite. O Brasil estava inaugurando, acho que em 1971, mais ou menos, o desquite. Foi um choque. A Igreja Católica lutou toda contra para que o Brasil não permitisse o desquite entre as pessoas. Então, ela queria se desquitar do marido. O pai e a mãe tinham morrido. Ela estava lá fumando porque o marido não aceitava. Era uma vergonha. Quando o Chico está sentado, o Chico olha para ela. Boneca, não manche o nome da família. Desquitando-se do seu marido. Eu sou um oficial do Exército Brasileiro. Você vai desonrar o meu nome, o nome de seu avô, do seu bisavô, todos militares. Nunca houve mulher separada em nossa família. Chico, quando a mulher olha, a mulher nunca soube, não sabia nem o que era espiritismo. Imagine aí, Itamar, você sentada. Aí você olha, vê a cara de Chico, a cara do pai. A voz igual do pai. E chamando como o pai chamava ela quando criança. Boneca. Você não desonre. A mulher tomou um choque, o cigarro caiu da mão, logo. Ela, meu pai, moça, já morreu. Eu não sei quem segurou ela, né? Ela ficou grudada na cadeira, segurou ali e falou. E ele começou o diálogo, e ela dizendo que queria separar, ele dizendo que não aceitava. Daqui a pouco Chico muda. Fica suave, o semblante bem suave. A mãe dela, filha, falou o nome dela. Chico nunca nem viu. Filha, seu pai continua turrão, continua o mesmo machista. Não ouço o conselho dele não, viu, minha filha? Não ouço o conselho dele não. Não ouça não. Homem é igual a biscoito, viu? Vai 1, vem 18. Agora eu já não abro mais. Até aqui, ligando de novo. Mas aí é com eles agora. Homem é igual a biscoito. Vai 1, vem 18. Então, Dalva, ela se torna espírita. Porque aquele fenômeno de transfiguração da face, da voz, do gestual, de saber o nome, é um fenômeno raro, mas é um fenômeno que comprova a imortalidade da alma. Então, os estudiosos clássicos, Bozano, enfim, vários, Gabriel Delany, no início do século XX, estudavam esses casos, porque havia um propósito do Cristo, depois de Kardec, que a ciência estudasse esses fenômenos patentes. O problema é que os cientistas que aprovaram, a ciência atual descartou. Ninguém se interessa mais. Mas pergunte para aquela senhora que estava ali, que não sabia nem o que era espiritismo. Ela está fumando, nervosa, porque o marido não aceita. As pessoas dizendo que aquilo é só uma vergonha. Quando ela ouve a voz do pai, daquele homem sentado ali. Então, um fenômeno raro. Kardec abre o capítulo que Teresa está olhando, falando das contrações musculares. Isso é mais comum. E na Revista Espírita, ele divide isso com um aspecto que eu vou destacar aqui, muito interessante. Ele fala assim: as emoções violentas operam uma mudança na fisionomia. Isso não é transfiguração.
Então vamos trazer para aqui nossas mediúnicas. Isso de maneira espontânea ou na mediúnica? Espontânea, Conceição Barreto, essas contrações musculares. Quem descobriu isso, Ferreira, sabe quem foi? Minha mãe, minha madrinha, minha mulher. Quando dá meio-dia e o almoço não sai, minha mãe já dizia assim: menino, você está transfigurado, está com a cara de monstro, o almoço já vai sair. Então minha mãe, minha mulher, minha tia devia estar na codificação, porque elas descobriram o que Kardec está aqui. Kardec está dizendo isso aqui. Emoções violentas, Tereza. Você sabe o que é fome? 12h10, 12h30, o almoço não sai, só o cheiro. Eu fico transfigurado, com cara de monstro. Mas na mediúnica, como é que isso ocorre? Eu já vi, não sei se Barreto se lembra, mas com a médium, que hoje em dia nem é médium, espírita é. Então quando ela queria ser doutrinadora, era médium, mas ela queria ser doutrinadora. Então quando ela está doutrinando um espírito, enfim, uma mãe muito sofrida, eu estava dirigindo o grupo, e ela, me bote para ser doutrinadora, mas você é médico, me bote. Era um grupo de experimentação, podia fazer essas experiências. Ela foi doutrinar esse espírito dessa mãe sofrida. Daqui a pouco ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim, eu tomei um susto, porque o rosto dela, Ferreira, era de um menino com síndrome de Down, contração muscular total, os olhos puxados, característico da síndrome de Down, as bochechas. Quando ela virou para mim, aí já estava em transe, um espírito desencarnado, atuando sobre o perispírito dela, que transfigurou, provocou uma contração muscular nela. O menino, aí olhou para mim, você sabe por que ela está sofrendo assim? Está sofrendo assim? É tudo mentira. Ela me espancou, me trancava em casa, me batia, dizia que eu sou filho do diabo. Foi algum feitiço que fizeram para ela, para eu nascer assim, com Down. Mas eu descobri porque eu nasci com Down. Não vou relatar, porque é muito tempo, mas ficou impressionado minha memória, e eu estou como o Jair querendo subir de degrau. E com o André Luiz falou, não conte o que acontece na mediúnica. A língua coça, mas eu peço aos guias para segurar. Não é só eu não, tá todo mundo aí querendo subir um degrau, você só coloca eu e você, e os outros aí estão fazendo o que aí? Esse aí são elevados, gente. Só tá lá embaixo das duas. Diga, Tereza. Olha só, Ivan tá com dificuldade de entrar, me falou aqui no... Quer comentar alguma coisa sobre isso aí enquanto eu passo o link para ele? É isso. Eu vou contar, eu estava com uma colega, e aí conversando, né, normal. Daqui a pouco, eu olhei assim, totalmente transfigurada. Aí eu comentei comigo mesma, né, ainda não tinha muito entendimento, eu disse, e eu nunca percebi que minha colega estava tão velha, o rosto todo diferente do dela, até passar o processo. E aí ela voltou ao normal. Fica uma coisa bem diferente. Aí a gente que é doutrinador, observa isso sempre aí, porque na doutrinação eu canso de ver, às vezes, o médium que está com o irmão, com o espírito, quando você percebe nele que a fisionomia dele não é normal, ele está... Totalmente diferente, totalmente. A fisionomia muda. Aí, para o doutrinador que observa, ele vê logo que o médium não está mistificando, não está nada, porque ele conhece o médium, conhece tudo, está vendo que ele está com algo diferente, uma presença diferente ali. Aí ele sabe que realmente é uma coisa verdadeira. Então, é verdade. Tem que prestar atenção. Eu vou passar para Barreto e Maria Antônia, peraí, rapidinho, só para a gente ilustrar e reforçar com Kardec no Livro dos Médiuns, 123, eu vou passar para Maria Antônia e depois Barreto. Ele diz assim, a transfiguração, em certos casos, pode originar-se a partir de uma simples contração muscular. Então, essa é a primeira, por isso que ela é mais encontrada, né?
o espírito envolve o médium e ele chega, digamos, muito sofrido, um suicida, só um exemplo. O médium não vai dar uma comunicação de um suicida, mesmo que ele seja um médium como eu, médium em um grau de consciência, né? Normal, com o rosto sorrindo, as dores que ele está apresentando, que descarrega no meu perispírito, aquilo modifica o meu aspecto de dor, de sofrimento. Mas não é a transfiguração total, mas é um indício de contração muscular, que, digamos assim, é a base de uma transfiguração. Diga Maria Antônia, depois Barreto. Não, foi logo depois que a minha mãe morreu, ou desencarnou, passado um tempo, eu estava penteando o cabelo, me olhando no espelho. De repente eu tomei o maior susto do mundo, porque eu vi minha mãe perfeita. Na época eu não tinha assim a menor ideia de nada, mas foi muito rápido. Não deu, só tomei aquele susto e aí pronto. Também nunca mais. Quando eu comecei a estudar, que a gente passou por essa parte da transfiguração, eu fiquei me lembrando, mas eu nunca quis tocar-se no assunto, porque foi um negócio tão rápido que tem horas que eu acho que foi invenção da minha cabeça. Do que eu entendi, você se viu com o rosto de sua mãe. Isso, né? No espelho foi. Ó, se você quiser ler, ó, a grossura, 1000 páginas. Ui! Teoria da mediunidade. Gabriel Delane, todos os outros cientistas da época de Kardec vão estudar fenômenos assim. Até no leito de morte, os cientistas vão estudar. Aí os filhos observando com o cientista o papai morrendo e o rosto da mãe. A mãe vai buscar o papai, o espírito, que está morrendo, e as filhas vê o rosto dele mudando. É mamãe! Aí ele morreu depois. No seu caso, você está encarnada, né? Graças a Deus. Mas diga aí, Barreto. Aí eu desencarno e não termino de ler. Diga, Barreto. Sérgio, Ita sabe desse caso que eu conversei com ela. No aniversário aqui da minha mãe, de 80 anos da minha mãe, nós tiramos uma foto, eu e minhas irmãs. Menino, eu tenho essa foto aqui em casa para não me desmentir. E aí, quando eu tirei a foto de minha irmã, junto com minha mãe, e na foto, eu olhei, Sérgio, você não vê um monstro? Minha irmã, eu olhei o rosto dela, estava totalmente diferente. Ela estava passando pelos processos, e aí o espírito, ele se mostrou. Eu tenho essa foto aqui para não dizer que é mentira. Inclusive, eu conversei com o Ita na época, eu fiquei impressionada demais. Mas, menino, você não vê totalmente diferente o rosto de minha irmã. Depois que eu comecei a ver, agora você falando, eu me liguei e me lembrei. É isso. Agora eu vou entrar aqui no... Diga, Ferreira. Cortei. Eu abri o microfone, abaixa o microfone. Abra seu microfone, Ferreira. Sabe abrir? Você clica na tela, aí clica naquele sinal do microfone lá embaixo. Não ligue não, ele é jovem, daqui uns 50 anos ele aprende. Aí terminou saindo. Toda vez que você aperta, que eu vou ensinar ele, sai. Ele vai ter que chamar de novo. Mas vamos lá para ver o mecanismo. É por isso que Itamar não arrisca. Ela estava falando com a gente antes. Aí, Ferreira, quer falar agora? Aprendeu? Peça a Mateus, seu filho não está aí. Não estou ouvindo, está com o microfone fechado. Não mexa não. Peça a Mateus, chame ele, que aí eu aguardo você depois. Não estou lhe ouvindo, Ferreira, não adianta falar. Vamos ver aqui o mecanismo na Revista Espírita que ele entra. É curto, mas vale a bem. Primeiro ele pergunta se o papel do perispírito, qual a importância. Tudo. Revista Espírita de 1859. O fenômeno da transfiguração só se dá com a ação do perispírito. Jesus, pela vontade dele, ele transfigura, manipula os fluidos do seu perispírito, modifica o seu aspecto e o seu semblante. Os 3 apóstolos oferecem fluido para que Moisés e Elias, 2 agêneres, 2 aparições,
duas materializações aparecessem. Reunião mediúnica no mundo espiritual. Então, o menos raro, porque isso não é todo dia. Eu já vi Itamar acontecer isso com Itamar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque, como eu falei, está proibido ou não ficar comentando. Mas já vi ocorrer em Itamar, mas não acontece com Itamar sempre. Né? O único médico que acontecia isso direto era comigo, meio-dia. Acontece até hoje. 57 anos. Jesus mandou minha mãe, minha tia, minha madrinha e minha mulher. Não consegue me doutrinar até hoje. Aí Jair quer doutrinar o espírito 10 minutos. Diga, Itamar, você abriu aí. Rapaz. Nada de jeito. Oh, você abriu. Diga, Ferreira, agora você abriu. Não, acontece o seguinte, que esse processo já aconteceu comigo aqui, com minha mulher, com Lucicleide. Várias vezes o Lucicleide se transforma em um homem, toda a fisionomia de homem. E às vezes até deitada aqui, eu até doutrinei ela, algumas vezes ela com fisionomia de homem. Foi várias vezes aqui deitada na cama. Eu vejo ela tá falando sozinha, eu chego, quando eu observo ela, toda a fisionomia transfigurada de homem, toda sua face transfigurada, inclusive a voz. Eu digo, rapaz, aí eu fiquei uma vez, umas 3 vezes aconteceu isso, depois parou. Vê aí? Então, essa transfiguração é efeitos físicos. Efeitos físicos, com certeza. Físicos. O médium que tem essa capacidade de ectoplasma, né? Fluídica, o espírito manipula, porque é o mais comum, a gente não tem esse poder do Cristo de a gente mesmo manipular o nosso fluido, como ele fez, né? Por isso Kardec coloca muito raro isso. Mas um outro de fora, nessa primeira base, então, de mudar o rosto, mudar a contração, mudar a fisionomia. Agora, como esse exemplo que está citado no Livro dos Médiuns, que Kardec recebeu essa carta da menina de 13 anos, que ela aumentava até o peso, era o rosto, a voz, o gesto e o peso do irmão. O cientista que vai analisar, Kardec fala no Livro dos Médiuns, pesa ela antes e pesa depois quando ela está em transe, porque ela adormecia antes, é assim que ele fala. É o estado sonambúlico. Ela adormecia, depois o espírito ficava em vigília, mas já não estava mais em si, era o irmão dela, era um transe sonambúlico, uma psicofonia, mas o cientista pesou, Kardec coloca isso aí no livro, o peso ficou o peso do irmão, e antes era o peso dela, a menina tinha 13 anos, o irmão morreu adulto. Então o espírito imprimiu densidade tão intensa nas moléculas do perispírito da irmã, que botou ela lá, ela pesou. Tem um filme interessante, o nome do filme é Espíritos, um dos melhores filmes que eu assisti, Espíritas, que não é do Brasil, é coreano, parece, é coreano. Depois de Sexto Sentido, para mim foi o melhor espírito. Espíritos. É um caso de subjugação, né? O espírito está grudado no ombro do rapaz. E como é no budismo, o menino, a menina vai se pesar, o rapaz vai se pesar. Todo mundo só vê o rapaz se pesando. Quando ele olha para a balança, o peso dele está a mais. Ele fica batendo na balança. Aí tem o menino budista, olha para ele e olha para cima do ombro. O menino vê o espírito grudado, subjugando ele. Aí ele bota a balança, aí ele fala para a namorada, essa balança está quebrada, eu não estou tão pesado assim. Então o espírito imprime pelos fluidos, nesse caso aí com ódio tão grande. Quando Conceição Barreto falou da irmã e Ferreira complementou, com a cara que apresentava uma cara de monstro, né? De monstro. Ferreira foi casa de homens mesmo. Nesse livro, né? Teoria da Mediunidade, né? Zalmino Zimmermann, cientistas vão estudar isso aí. A origem, sabe, Jair? Do lobisomem, que não é do Brasil, né? A origem é de fora da Europa. Minha internet está indo embora, viu? Que? Já está falhando aqui. Minha internet está falhando aqui. Se eu sair é por isso. Certo. A origem do lobisomem. Então, nesses casos aí, como Barreto tirou a foto, viu a irmã transfigurada no rosto, uma cara estranha de um monstro, segundo os cientistas, não tenho aqui como cabeça, mas analisam isso, esses fenômenos de transfiguração espontâneos que acontecem no dia a dia, como no dia a dia, a pessoa olhou como um ferreiro, a mulher está dormindo, quando acorda tem outra cara. Quer dizer, a pessoa quando olhou tem a cara de lobo, porque o mais comum no mundo espiritual inferior é a cara de lobo, licantropia. Então, a pessoa vai sair para caçar.
Quando olha para o colega, está caçando, vê um lobo. Bom, fulano vira lobisomem. Segundo os cientistas, vem daí, se transfigura em lobisomem. Certo? Então, vamos aqui mais. Vou pegar aqui no livro. Viu, Sérgio? Oi, estou ouvindo. Não, eu queria só falar, quando você falou da doutrinação de 10 minutos, eu doutrino menos. Eu gasto uns 3 a 4 minutos para doutrinar um espírito. Agora, o espírito, quando doutrinado, é eu mesmo, que às vezes eu quero falar alguma coisa, eu quero aborrecer. Quando eu seguro, aí eu estou me doutrinando. Doutrinei mais rápido do que 10 minutos, viu? É esse. Aqui, vamos adentrar aqui, só mais repetir mais uma vez, para entender os mecanismos. Kardec pergunta na Revista Espírita, como se produz a transfiguração? São Luís responde, a transfiguração é uma mudança da aparência dos contornos que pode ser produzida pela ação do próprio espírito. Aqui eu vou desativar um som. Então, barulho era de Ferreira. Do próprio espírito sobre o seu evotório, ou seja, Jesus, espírito encarnado, mudou a aparência utilizando do seu perispírito luminoso, mudou a aparência, envolveu o seu corpo físico, que ficou com o rosto de outra forma, outro aspecto, e o corpo radiante. Sob o seu evotório, ou por uma influência exterior. Essa é a mais comum. São Luís vai dizer, então, a ação de um espírito sobre nós. O corpo nunca muda, Doro. Kardec, mas o corpo muda? Não, o corpo nunca muda. Mas por força de uma contração nervosa, vai revestir-se de aparências diversas. Então, na mediúnica, isso se dá. Livro, As Vidas de Chico. Chico vai passar umas férias em Angra dos Reis. Aí levou o dirigente da mediúnica. Sabe de nada, inocente. Levou Arnaldo Rocha, já desencarnado. Levou um doutrinador, Enio. Conhecido. Vamos passar umas férias. Chico, você está muito cansado, 44 anos. Chico pegou, aceitou passar 3 ou 4 dias em Angra dos Reis, né? Nas ilhas. Chico foi. Rapaz, o livro conta aqui. Eles vão para a praia, né? Volta. Chico vê os suicidas e espíritos obsessores suicidas que empurravam as pessoas dos barcos para matarem afogados no mar. Chico fala nos 44 anos a experiência mais difícil que ele passou na vida dele. Ele nunca viu formas tão horrendas. 2 espíritos subiram do mar e balançavam. A viagem era 40 minutos para ir para Angra dos Reis, de onde ele estava. Demorou a volta já, às 4 da tarde, demorou 4 horas de relógio. Chico só disse ao doutrinador dirigente no barco, orem, não pergunte nada. E tirem água do barco. O barco saiu do lago e Chico orando. Emmanuel aparece na frente, ele vai dizer depois. Chama os espíritos da natureza, o espírito que comanda a água do mar. É conhecido no Candomblé como Iemanjá. Emmanuel não vai dar esse nome, mas é um espírito que comanda as águas salgadas, que chamou os espíritos da natureza para tentar demover. Chico via um de um lado e no outro, sacudindo o barco. Multidão. 2 à frente e uma multidão. Horrenda, como ele cita. E aí eles vão orando, o barqueiro, o rapaz do barco, de anos lá, horrorizado, apavorado, que nunca viu uma tempestade surgir no momento. Estava um dia de sol lindo no Rio de Janeiro. Chico chega no hotel, toma um café, vai dormir, Tereza. Sabe de nada, inocente. Quando vai dormir depois do café, quando ele entra cada um no seu quarto, Emmanuel toma Chico. Muda a voz no corredor do hotel. E a aparência, todo mundo olhando, é a cara de Emmanuel. Vai ficar os 3. Os 3 que vieram passar férias, vai ficar os 3 no quarto só. Porque a gente precisa fazer um trabalho mediúnico durante 3 dias, durante 8 horas da noite. Essa vai ser suas férias, viu, meu filho? Aí disse ao dirigente, 3 dias, ele narra aqui, Chico vai se transfigurar, vai se embolar pelo chão, vai receber padres franciscanos tarados, pedófilos, a maioria, ele cita aqui, que abriam as portas do convento para estuprar as mulheres e roubar, matar, assassinar os seus maridos. Está aqui no livro. Franciscanos, padres franciscanos, todos nas trevas, todos nos fundos das subcrostais. Ele só vai receber do que a gente estudou anteontem. Aqui. Só espíritos impuros. Só. 3 dias,
3 noites de férias em Angra do Reis. O dirigente fala que Chico mudava o rosto de uma hora para outra. Daqui a pouco ele vinha com o rosto de escravo, sofrendo, vinha com o rosto do feitor, mudava a mão, falava em africano, falava em inglês. Daqui a pouco ele recebia um espírito com forma de lobo, saiu uivando. E um na parede, viu, Tereza? De vez em quando abria a porta para olhar, tem outra obra que ele fala, para ver se lá de fora, se estava no corredor de gente. Imagina isso dentro do quarto de hotel. Deixa eu desligar o som aqui, já isso que está atrapalhando aqui. Imagine isso. Quer dizer, 3 noites, 20 horas, Chico se transfigurando voz xenoglóssica, falando outro idioma, mudando o aspecto, mudando a forma, só recebendo. Emmanuel não veio um Bezerra de Menezes em 3 noites, só veio Emmanuel dizer isso. Suas férias será para atender os espíritos dessa região aqui. 3 noites. Chico falou assim, não saio de férias com você. Nunca mais, as pessoas devem ter dito a Chico, né? Nunca mais me chame para sair de férias com você. Comente aí. Aí tem tempo ainda, bastante. Quem quiser comentar? Tá entendendo? Eu já vi essa transfiguração do médium, onde ele, com um homem, né, aparência de homem, e as mãos ficam enormes. As mãos femininas, quando eu olhei, as mãos estavam totalmente masculinas, aquelas mãos grandes, o rosto totalmente, a voz de homem, postura de homem. Muda totalmente. Sabe por que a gente fala isso, Tereza? Porque a gente vê, tem um microfone, velho, Tereza, fecha agora, tá com retorno. Porque às vezes você vê um médium, digamos, o que não é comum, porque isso não é comum. Agora, esse de contração, que é a base por completo, como esse de Chico, o de Chico tinha uma psicofonia sonambúlica, é chamado médium mecânico por Kardec. No médium consciente, como eu, olha, digamos, eu nunca recebi um suicida, mas se eu receber um suicida, não é igual a um espírito desorientado, que não sabe que morreu, porque a dor que ele vai transferir fluidicamente do seu perispírito para mim, vai me provocar contrações musculares, aquela coisa, contrações nas mãos, mas Tereza não vai ver meu rosto, segundo Kardec, na revista espírita, não vai ver se eu sou médium consciente, me tornar o rosto do suicida, não vai ver. Segundo São Luís, a ele. Não, eu não vou ficar com o rosto do suicida, do espírito suicida, mas eu vou ficar com a contração muscular, socorro, socorro, aquela coisa. Dalva, tá anotando aí minha interpretação, né? Depois você grava que pode me entregar e quer fazer um bico na Globo, TV Bahia, alguma coisa aí. Tô precisando, que não falta é precisar de dinheiro. Então isso não pode acontecer. Vamos ver aqui, novamente, Revista Espírita. Viu, Sérgio? Antes de você começar aí, na Globo você tem vaga para Galvão Bueno, você já está parecido com ele? Ah, mesmo? O fone. Então aqui, Kardec reforça. Do que acabei de dizer, parece podermos concluir que no fenômeno de transfiguração há 2 efeitos. Aí Kardec fala, alteração dos traços do corpo real por força de uma contração nervosa. Então mudou a face, as mãos ficaram crispadas, o médium saiu às vezes, conforme o grau de sua mediunidade, se embolando no chão. Aí quem não conhece vai dizer, você na avaliação é deseducado. Aí eu tenho que comentar em off, mas eu vou comentar com vocês, porque os amigos que frequentam com o Divaldo, ao qual eu multipliquei, então nos nossos estudos na federação particular, né, eles diziam, e o amigo que está lá até hoje? Não agora, né, Divaldo não recebe mais esses espíritos. Mas quando o Divaldo era jovem, botava colchonete ao redor. Sabe por quê? Aconteceu na reunião, não. Mas podia acontecer de ele pegar um espírito em forma de lobo, em forma de cobra, um espírito zoantropizado, e despencava ele da cadeira. Como ele se machucou algumas vezes, ele botava um tatames ao redor. Abafa o caso, né? Mas quem estava lá dentro me revelou. Os amigos estão lá e são amigos de sinceridade. Por quê? Porque vai além de uma contração nervosa, de mudar o rosto. O segundo, a aparência variável do perispírito tornado visível. É isso mesmo? Certamente que é. Então, às vezes, o espírito toma tanto o perispírito do médium
que ele muda o rosto, as mãos, a voz, o gesto. E se ele é um espírito com forma de animal, o médium sai pelo chão embolando, sai crispado. Aí chega na avaliação, o dirigente fala: rapaz, você é um médium muito deseducado. O que está acontecendo com você? Você está obsediada? A pessoa tem 20 anos lá dentro, 10 anos. Acontece isso uma vez. O dirigente nem sabe que isso existe. Ele só conhece, porque ele não quer pesquisar. Ele não quer estudar os outros. E aí, fala do companheiro. O companheiro, às vezes, se não tiver também um bom preparo emocional, se melindra. Perdeu um trabalhador. Porque perdeu um grupo que não vai atingir aquilo que Emmanuel falou na abertura. Um grupo com harmonia, com afinidade. Perdeu. Diga isso. Essa parte aí, Sérgio, eu não vou dizer que discordo, mas eu fico em dúvida a respeito dessas comunicações por o seguinte, que eu já fui em um centro, estava fazendo um tratamento, e lá eu não quero citar o nome do centro aqui. Aí eu fui fazer um atendimento lá e o pessoal trabalha assim no chão, nos colchão, e quando foi fazer uma desobsessão comigo, tal, aí chegou um espírito desse mesmo jeito, batendo no chão, dando um murro, rolando, não sei o quê, e aquela agonia. Aí só foi nesse centro, em todos os outros que eu passei, que fiz tratamento, que fiz tudo, nunca apareceu nenhum desses que batesse na mesa, que caísse no chão. E você vai pegar o pé da letra, né? Ninguém está pegando tudo ao pé da letra. Ninguém está dizendo que isso é comum. O fenômeno é raro. Então, como o Divaldo aconteceu isso, pelo menos na juventude, aqui o que aconteceu com o Chico, eu vou ler para você aqui. O que o dirigente Arnaldo Rocha, dirigente da mediúnica que estava com ele, fez. O rosto de Chico era atravessado por rugas profundas, repentinas. Chico se rastejava pelo chão. Às vezes ele saltava, de outras vezes se contorcia pelo quarto todo. Alguém critica Chico? Não. Quer dizer, a gente também tem que acabar com muitas coisas. Eu não estou criticando, dizendo que está certo, já isso aí. Mas a opinião minha, para mim é deseducação do médium mesmo, viu? Eu respeito a sua opinião, não vou aqui para discutir nada disso. É isso, não, porque eu já fiz, já aconteceu comigo e já fui em outros centros, não aconteceu. Agora vamos dizer que o médium, no início, também não esteja tão preparado e aceita tudo, entendeu? Não estou dizendo que aquilo seja fácil. Estou dizendo que o médium aceita tudo que o espírito quer fazer. E ele vai e faz. Que você pega o pé da letra. O fenômeno é raro. Então, você já perguntou a possibilidade? Será que naqueles outros centros que você foi, tinha médio de efeitos físicos para promover o fenômeno de transfiguração? Talvez não tivesse. E para que botar um tatame? Você não tem médio para isso? Os médios. Será que Chico era deseducado mediunicamente? Divaldo Franco era deseducado mediunicamente? Será que é? Será que são? Então vale a pena te analisar. Diga, Tereza. Não, eu ia perguntar, Arnaldo Rocha aí é o esposo de Meimei, né? Irmã Cátia. Tem uma comunicação que Meimei, o escravo, é muito bom. Fecha aí, Tereza, tem que falar e fechar. Que você deve estar com um ventilador, alguma coisa aí, produzindo um barulho terrível. Não, nada. É isso. Quando chega um escravo, que Chico se transfigura e fala em africano, misturado com português, são coisas que a gente tem que avaliar, e eu falo para mim mesmo, né? Quando eu estou falando para você, é para mim. Se ele fala coisa, se chega por mim, vai dizer: Sérgio, o Espírito fala pela linguagem do pensamento. Por que você está falando em ionhô, em anhá? Por que está falando assim? Com Chico ninguém critica. Ele vai narrar na obra aqui um capítulo falando sobre isso. Então chegou, o Espírito falou que só saía dali quando ele pede ao franciscano. O franciscano toma a filha dele para se serviciar sexualmente. Deixa eu fechar aqui o de Maria Antônia, peraí. Ela já fechou. Para se serviciar sexualmente, ele ficou dentro do convento. Era ao lado do hotel de Chico. O escravo estava ali há mais de 100 anos, pedindo a ionhô franciscano que devolvesse a filha dele, que já tinha se serviciado sexualmente. Os padres franciscanos, vários deles, pegavam as filhas dos escravos para suas orgias sexuais. Está na obra A Fala Não É Minha. É a narrativa de Chico Xavier ainda encarnado e do dirigente. Então, quando eles faziam isso, ele está lá, Ferreira, 100 anos, Meimei chega, Chico muda.
Depois volta para o africano. Meimei compra o escravo. O dirigente pergunta, mas você comprou o escravo? Comprei, para levar ele para um mundo melhor. O que importa é fazer o bem. O doutrinador tem vergonha disso. Ele só sai quando o patrão me vender. Meimei chega e compra em contos de réis. Eu estou pagando para você se libertar. Aí ele vê e sua filha está comigo. Ele se ajoelha, fica ajoelhado nos pés de outro médio de Enio. Beija os pés de coisa e fala com ele assim: minha filha está com você? Tá. Então eu que deixa eu beijar seus pés. Não precisa me pagar. Não, eu vou pagar o seu patrão, o seu dono, e você vai comigo. Isso não é mentir para o espírito. O que importa na mediúnica é a intenção. Meimei vai dizer isso. Então, sem conhecimento, a mediúnica não pode ser investida pelos espíritos superiores, porque vai gerar o quê? Uma agressão, porque a pessoa não discute o fenômeno, já discute atacando o outro. Então, o fenômeno tem que ser discutido, todos eles, não pode ser deixado, porque isso é um manancial para a gente, imenso, todos, para crescer o grupo, não é isso, Ferreira? Para crescer, para auto-investirmos em espiritualidade, investir na gente. Então, se eu conheço isso, eu cresço. Agora, se gera crítica, porque não pode isso, não pode aquilo, tem que ter o controle. Toda mediúnica eu estou caindo no chão, toda mediúnica eu estou derrubando cadeira, eu sou um médico, como Jailson falou, indisciplinado. Mas se Jailson já sabe que eu sou um médico de efeitos físicos e raramente eu posso receber um espírito desse, por que ele vai criticar se ele já tem estudo? Diga. Não, aí eu tô lá na reunião e de repente eu faço lá um bocado de zoada, rolo pelo chão, rolo não sei o quê. Aí todo mundo vai dizer o quê comigo? Repite, você voltou para isso. Todo mundo que não tem estudo. Então, você está certo nisso aí. Um grupo que não estuda, né? Aí realmente vai ter isso aí. Eu concordo plenamente com a sua fala. Mas um grupo como o nosso, que vem durante esse tempo todo estudando, eu falo todos nós aqui, não tem isso. O melindre só existe pela ignorância. Então, eu encerro, já botei naquela tabela, falando da mediunidade no mundo espiritual de transfiguração. Obreiros da vida eterna. O capítulo é, para quem quiser, deixa eu ver aqui se eu acho, Louvor e Gratidão, capítulo 9. O espírito é Luciana, que é médium no mundo espiritual. Está uma equipe com o Padre Hipólito, André Luiz, Jerônimo, e precisa de uma médium, viu, Maria Antônia? Você é médium na Terra? Continuará sendo se você perseverar no bem, como médium no mundo espiritual. Então, eles estão reunidos, a benfeitora Zenóbia, que conduz a casa transitória nas dimensões ubralinas. Um espírito chamado de Letícia, que está acima de nosso lar, em luz, em vibração, quer se comunicar com o coordenador Gotuso. Mas Zenóbia podia ver? Pode. Gotuso não podia ver naquela região, não tinha padrão para ver a benfeitora superior. Espírito elevadíssimo, André Luiz fala. Como faz? Chamou o espírito médium, Luciana, ela se colocou, estou a seu serviço. Como qualquer pessoa mediúnica, se sentou na mediúnica, aí quem estuda, pega o livro e vai ver. Se sentou para ver se a gente pode estar equivocado. Sentou, se transfigurou, rosto e voz, e luminosidade. Aí eu lhe pergunto, que eu não tenho resposta, pergunto a Itamar, aos estudiosos como Teresa, vem cá, na Terra, se um desencarnado transfigurou a mulher de Ferreira no rosto, ele utilizou o ectoplasma, que é uma estrutura do perispírito no fluido vital, ou no duplo etérico. Está estudado sobre isso, estamos estudando sempre. Uma estrutura, né, daquilo ali. Extraiu da mulher de Ferreira ou de alguém do ambiente e modificou o rosto dela. E no mundo espiritual, como é que Letícia transfigurou o rosto de uma desencarnada que não tem fluido vital, que ela mudou a voz ficou da benfeitora, o rosto da benfeitora, o gesto da benfeitora, Gotuso, você, minha amada benfeitora, meu guardiã, qual a orientação? Capítulo 9 que Teresa está estudando. Quer dizer, veja quanto a gente tem que aprender. Porque eu não tenho resposta para isso, eu sou um aprendiz. Porque na Terra ele usou o ectoplasma da mulher de Ferreira ou de alguém da família.
para mudar o rosto, manipular, fazer a contração, mudar o peso. E mudou o que do desencarnado, do espírito médio desencarnado, que ela se transfigura. Encontrou, Tereza? Lá, está lá escrito transfiguração. Aqui, eu vou ler aqui um trechinho para vocês comentarem. Ó. A fisionomia de Luciana transformou-se. Beatífico sorriso estampou-se nos lábios. Teve a voz altamente modificada e começou-se a exprimir-se a emissária por seu intermédio. Luciana, desencarnada, continua como médium no mundo espiritual. Faltam 4 minutos. Compreenderam? Uma coisa só. Transfiguração. No final, eu não tenho resposta para isso. Como se dá? Porque o espírito desencarnado, eu sei, com o espiritismo, ele não tem fluido vital. Né? Todos nós sabemos. Fluido vital fica para quando encarnado. Quem doa é papai e mamãe no ato da concepção. E os alimentos, as coisas que a gente vai comendo, a gente vai absorvendo aquele fluido vital dos frutos, dos animais, enfim, dos vegetais. Mas no mundo espiritual não tem. E como é que ela conseguiu? Como eu não tenho resposta, eu não estou aqui para enganar ninguém. Né? Alguém quer fazer a prece final? Interessante buscar isso, né? Porque Diga. porque no mundo espiritual os desencarnados com essa transfiguração faz tudo mesmo. É isso aí. Eu vou fazer a prece. É isso aí. Então, o espiritismo é uma doutrina de movimento, de ação. Para a semana, sabe, lembrando, né? Domingo não tem Rádio Luz, essa semana não tem. Para a semana, voltamos ao livro Desobsessão. Estamos chegando ao final. Tire os escorpiões dos seus bolsos para comprar o livro Domínios da Mediunidade. O que eu tenho aqui eu vou doar a Itamar. Então vamos lá. Eu já tenho. Vamos agradecer a Jesus, ao Pai Esse Celestial. eu não consegui. Vamos agradecer a Jesus, ao Pai Celestial, aos amigos espirituais do Raio de Luz, em especial, né, que capitaneiam esses estudos, tanto quanto aos amigos espirituais de cada um de nós, pelo encontro, pela oportunidade de aprendizado, mas com o objetivo, servir, conforme afirmou tão bem o Espírito Emmanuel. Um núcleo espírita só será investido pelos espíritos superiores se ele tem harmonia, esforço e afinidade entre seus membros, para que buscam aprender para servir. Muito obrigado, irmão Nascimento, e a sua equipe, e que ele nos abençoe agora e sempre. Que esse seja. Estaremos juntos amanhã, né? Nosso estudo do quarto privado, que é o estudo do... Amanhã é sexta, né? Sábado? Sexta. Livro dos Espíritos, a gente faz o estudo privado no sábado. É festa. Nossa,